Hoje, 14 de agosto, é o meu aniversário, mas quem ganha presente é você. Talvez não seja a melhor introdução, mas talvez seja essa mesma que a gente vai usar. Se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, eu sou eu mesma, dona e proprietária deste espaço. Nós estamos aqui hoje para celebrar o meu aniversário. Mentira, não estamos. Você, embora possa dizer parabéns pra mim, não é pra todo mundo que a gente pode dizer parabéns, e é sobre isso que falaremos hoje. Eu estava ontem lendo uma notícia de uma pessoa que eu acho que não merece os parabéns e eu achei que eu deveria fazer alguns comentários, highlights, sobre essa notícia. Vamos a ela? Ela foi veiculada lá no Estadão, é o dono de uma rede de artigos esportivos que se chama Centauro, essa rede. Ele declarou o apoio dele ao Bolsonaro numa matéria muito curiosa. Logo no começo, o nosso querido empresário, né? Os empresários são chamados a falar, né? Nas redes televisivas, nos jornais, porque são importantes para a economia desse país, não é mesmo? E aí ele diz assim, que ele enxerga no deputado do PSL, o nosso querido Bolso, a chance de romper com o modelo que está aí, entre aspas, que é refém do presidencialismo de coalizão e de um Estado que alimenta privilégios. Se tem uma coisa que o nosso querido empresário tem razão, é que de fato a gente vive esse presidencialismo de coalizão. O que significa isso? É aquele toma lá da cá. Nosso Brasilzão tem 35 partidos políticos que vão querer eleger as suas pessoinhas nas diferentes instâncias. Então, no caso específico desse ano, deputado e senador, e aí o presidente. E aí, 35 partidos vão se engalfinhar pelos seus interesses. E o presidente, para conseguir alguma coisa, ele precisa ter a parceria dessa galera que tá lá, os deputados, para ele conseguir aprovar as coisas que ele acha importantes. O que significa que ele precisa coalizar-se, não sei como é que diz essa palavra, para conseguir fazer as coisas passarem. Nesse processo é um toma lá de cargo, de dinheirinho, de troca-troca com o empresário, é uma grande festa entre muitas instituições. E aí é interessante ele dizer que a chance de romper com o modelo que está aí, porque esse modelo está aí há muitos anos. Eu posso não concordar com ele, mas não é elegendo um presidente, no dia seguinte você rompe isso, tá? Então, o que significa romper com esse modelo que está aí e como é que a gente chega a esse rompimento, não é mesmo? Então, essas perguntas a gente deveria fazer. Cuidado, portanto, com o quê? Frases de efeito. E aí ele vai dizer que, sem dúvida nenhuma, vai sofrer discriminação, levará pedrada, mais paciência. Grande empresário brasileiro sofrendo discriminação. Muito difícil a realidade do grande empresário. Eu realmente... a minha simpatia a esses enfrentamentos. E aí, continuando, né, a matéria, num dado momento, ele diz assim, palavras do empresário: o que eu não quero é o presidencialismo de coalizão. Quero menos ainda um petismo e menos ainda uma ditadura. Curioso, né? Interessante. O candidato que disse que não houve ditadura é o candidato que ele vai apoiar, o candidato que só fala bem da ditadura, não é mesmo? E aí, continuando a matéria, o jornalista vai dizer assim: por fidelidade à lista de vetos, quase abandonou o Bolsonaro. Nossa, então, incrível empresário, quase abandonou o Bolsonaro. E aí, vem na sequência, tomou um susto com o anúncio do general Hamilton Mourão, do partido PRTB, como candidato a vice na chapa de Jair. Bom, aí ele continua dizendo que o desencanto, porém, durou pouco. Então, tava lá desencantado com o general como vice, mas durou pouco. Porque ele conheceu o ex-capitão e gostou do que ouviu. Eu acho ótimo empresários tendo reuniões com os candidatos a presidente. Acho isso uma coisa incrível. Vamos ouvir a classe dos empresários. Acho muito engraçado porque eu não vejo os candidatos ouvindo a classe das pessoas comuns, sabe? Indo assim, um debate aberto. Engraçado isso, né? Tive uma reunião face to face com o Bolsonaro e vi um cara com posições fantásticas. Diz o empresário que perdeu o medo, atenção, diante de um candidato risonho e que pediu apenas ideias como contribuição de campanha. 2 pontos aqui. É aquela pessoa que acha que a ditadura ou que movimentos autoritários se revelam só com um candidato carrancudo. No movimento democrático que o mundo vive hoje, eu já falei do livro lá, How Democracies Die, os caras vão olhar para uma série de governos e mostrar que hoje muitos candidatos, muitos presidentes autoritários, eles foram eleitos democraticamente, porque eles entraram no jogo da democracia e depois desfizeram a democracia com o seu autoritarismo. Não é maravilhoso isso? E aí, portanto, deixa eu te explicar, você que tá me vendo, não é um sorriso que vai desfazer em você a ideia de um candidato autoritário. Torturadores também sorriem, inclusive, tá? Só pra fazer esse paralelinho. E aí ele diz: estava com receio de voltarmos a perder a democracia, mas tive muita segurança de que isso não vai acontecer. Ô, gente,
se o mundo fosse assim, né? Um bate-papo, um sorriso e essa confiança de que a democracia não vai perder, não vai ser perdida. E aí tem outro ponto interessante aqui, que é muito curioso. Certamente um candidato que é antidemocrático e autoritário vai dizer isso antes. Você não tem dúvida, né? Ele vai dizer, gente, eu tô aqui para acabar com a democracia. Você acha mesmo que é assim que acontece? Eu adianto, não é. Aí ele vai continuar falando assim, ó. Bonfim admite que o Bolsonaro não tem preparo adequado para o cargo. Até engasguei, gente. Mas isso não incomoda. Vi muita sinceridade de um cara que quer quebrar esse presidencialismo de coalizão. Que encanação que esse presidencialismo de coalizão. Eu fico me perguntando, frase de efeito, né? Como é que o Bolsonaro vai quebrar o presidencialismo de coalizão? Como é que ele vai conseguir governar num país em que os deputados ficam todos malcomunados, aqueles que têm poder efetivamente, malcomunados para atender os próprios interesses dos empresários que os apoiam? Como é que o presidente que for eleito vai governar sem conseguir fazer essa administração desse povinho que fica embaixo dele e que tem muito poder? Eu fico me perguntando, de novo, não é que eu concorde com isso, mas é muito curioso alguém dizer simplesmente assim, ele vai quebrar com isso. Então como é que ele vai quebrar? Tô com essa dúvida. Essa é uma pergunta que a gente tem que sempre fazer, sabe? E acho muito curioso dizer que tudo bem ele não ser preparado pro cargo. O que significa isso, gente? O cara que não tem projeto quase que nenhum lá, depois de trocentos milhões de anos na vida pública, não aprova projeto, não tem nada. Deixa eu te explicar, para governar um país não basta sinceridade e um sorriso. Tá? É só uma dica. E aí ele vai falar que o Bolsonaro ainda tem uma fé tênue no liberalismo econômico, mas a sua confiança cega no economista Paulo Guedes acalma o espírito empresarial do dono da Centauro. Tá aí rolando uma coisa com o liberalismo, ele tá afim desse liberalismo econômico. O empresário, ele acha que o Bolsonaro ainda tem uma fé muito tênue nisso. Engraçado falar de fé, né? A gente tá falando de economia, precisa ter fé, gente? É isso mesmo? A gente trabalha com economia na fé. Fé no pai, que a economia vai. Tô achando tudo curioso. E aí a confiança cega no economista. Não é muito curioso um candidato a presidente que não está preparado para o cargo, não entende nada de economia, mas tem uma confiança cega no economista? Você não acha que é um problema você votar em alguém baseado na confiança cega que ele tem numa outra pessoa? Uma confiança cega, não falta aí criticidade na confiança cega? Isso não é um problema para um presidente? Não seria um problema? E aí, de novo, ele vai dizer, Bolsonaro tem a sinceridade e a humildade de reconhecer suas deficiências, isso conta muito. Pode até contar, mas não é suficiente, viu, gente? Se você não tem preparo para o cargo, só tem um sorriso no rosto, e é sincero e humilde pra mostrar que não é bom o suficiente pra aquele cargo, não sei nem por que se candidatou, não é mesmo? E aí eu quero quase que concluir aqui com um trecho da reportagem que diz assim: a declaração pública de voto do empresário não é fortuita. Ele faz parte de um grupo de empresários que tem adotado nova postura em relação à política, buscando se engajar e encontrar formas de influenciar nas eleições. Gente, deixa eu te dar um toque aqui. O modelo que a gente tem hoje, os empresários estão há anos influenciando as eleições, a política, a maneira como projetos de lei são aprovados. Gente, só o fato de dar dinheiro para a campanha, gente, já é uma maneira de intervir, não é mesmo? Pessoal, então, tem nada de nova postura. Dou essa dica aqui pro jornalista que escreveu essa matéria. Não é uma nova postura, é uma coisa antiquíssima. Inclusive, isso é um grande problema da nossa política, não é mesmo? E aí, para finalizar, eu vou dizer esse trecho que o jornalista descreveu, que é assim: o nome de Bolsonaro veio por eliminação. Por eliminação. Acho muito engraçado. Eu sei que a gente não tá com excelentes opções aí para candidatos, mas muito curioso você imaginar que o Bolsonaro vem por eliminação, gente. Foram cortados Marina Silva, que o candidato acha que tem essência de esquerda, e é claro, não dá. Alckmin aderiu a tudo que sou contra. João Amoedo não gosta do modelo do Novo. E aí ele diz que entre o deputado e Álvaro Dias, o empresário resolveu ficar com quem tem mais chance de vencer. Entre aspas, a fala é: ele, né, o Bolsonaro, é um fenômeno eleitoral. Um capitão chegar à presidência é a mesma coisa que, na ótica civil, o torneiro mecânico chegar lá. Gente, deixa eu explicar que durante a ditadura a gente teve 5 militares como presidentes, de modo que isso não é uma novidade para o nosso país, tá? Não é uma novidade. Pelo contrário, é uma triste realidade, uma triste verdade. Eu queria ler essa notícia porque eu acho que a gente deve pensar nessas frases de efeito. Tirar tudo o rinde que tá lá é uma coisa que presidenciáveis dizem, deputados dizem, mas também empresários vão dizer. Trazer uma nova ordem, desfazer o que está de ruim, o que é que tudo isso significa e como isso vai ser feito e como isso se revela. Um empresário que diz que resolveu escolher um
candidato a presidente porque ele sorri e isso demonstra que ele não vai desfazer uma democracia e porque ele se sério e humilde para dizer que não tem preparo para um cargo e que ele confia cegamente em um economista, me parece muito estranho a gente considerar esses elementos como justificativas para escolher um candidato. Então, o meu convite final é que você comece a estruturar o que são as justificativas para se votar em um candidato. Sei lá, é isso, tá bem? Um beijinho, tchau, tchau.